E, Juraci, estando à frente do conselho, você sente hoje que a pessoa idosa ela faz parte do orçamento do município? Eu diria que ela não faz parte. As verbas, e nunca foi muito diferente disso, né? Mas volto a dizer para você que as coisas, ao invés de estarem melhorando, estão piorando, né? E a verba voltada para a pessoa idosa tem sido cada vez menor, né? E aí as pessoas podem dizer, mas estamos inaugurando, tudo que inaugurar ainda não vai chegar no... Por quê? Porque está muito atrasado. Então assim, colocou lá 1 milhão, sim, mas para algo que precisa de 5, né? O que é 1 milhão? Ajuda, né? Sim, porque a gente acabou assim aprendendo a se contentar com o pouco, mas não pode ser dessa forma, porque isso vai trazer para o nosso município, aí já falando de Mogi das Cruzes, né, um cenário muito triste de pessoas totalmente isoladas dentro de casa, né, com depressão, totalmente dependente da saúde. Não é isso que nós queremos. Nós queremos realmente jovens de cabelos brancos, né? Então, para nós termos esses jovens de cabelos brancos, nós precisamos dar estrutura para que esse jovem possa cuidar da sua saúde, possa cuidar realmente fazendo atividade física, né? Indo para uma universidade, né? Voltando a estudar, isso é super importante. Quando você para um profissional, né? Vamos falar aí desde um médico, né? De um advogado, enfim, né? Daqueles que têm uma formação, se ele não atualizar os seus conhecimentos, em menos de 10 anos ele está fora do mercado de trabalho. Sem dúvida. Né? Então é impossível, ele pode gostar de escrever na máquina, naquelas antigas máquinas Olivetti, né? Mas gostar é uma coisa, né? Mas não dá. Ele tem que aprender a mexer no computador. Então, ele tem que atualizar os seus conhecimentos. Claro. Nós estávamos até conversando aqui informalmente, né, agora há pouco, falando da questão da tecnologia, né, que hoje a gente vê dentro das políticas públicas ser inserido, por exemplo, a tecnologia. Só que não pode se esquecer que nós temos uma população significativa dentro da população de Mogi das Cruzes, onde a população não tem acesso à tecnologia, né? E você é totalmente analfabeto na parte de letramento digital, que é como a gente chama hoje, né? E aí, como que você introduz a tecnologia e não ensina as pessoas a usarem, né? Você tem um curso, né, voltado, por exemplo, para a pessoa idosa, específico, com didática para a pessoa idosa, isso é fundamental, com didática para a pessoa idosa. Veja a questão do analfabetismo, que eu disse que tem um número vergonhoso ainda dentro do município. Por quê? Porque é colocado lá o EJA, tem alfabetização, tem o EJA, mas o EJA é para jovens e adultos, né? Ele não tem uma pedagogia voltada para a população idosa, né? Então, quando você pensa em alfabetizar uma pessoa idosa, primeiro que você tem que pensar num curso, num horário diurno e não noturno, né? Você tem que pensar realmente numa didática totalmente voltada, porque veja a diferença básica: coordenação. Pensa na mão de um jovem e pensa na mão de um idoso, né? Então, como que eu consigo escrever? Sim. Né? Se eu não trabalhar... Então, assim, gente, um professor que está nos ouvindo agora vai entender exatamente o que eu estou dizendo, né? Então, você vê que a população idosa, ela está excluída da maioria das políticas públicas. E até aquela questão, né, da política precisa chegar até a pessoa idosa, né? Sim. Porque muitas vezes a mobilidade dessa pessoa de chegar até o lugar em específico centralizado é uma questão também, né, ou não? Sem dúvida, muito, muito importante isso que você está dizendo, porque, por exemplo,
Todas as políticas precisam ser descentralizadas. Então, nós temos que ter a política em todos os territórios. Então, vamos falar de um projeto maravilhoso que está meio precisando aí realmente de uma atualização, de uma reestruturação, inclusive de estrutura, que é o ProHiper. Maravilhoso, né? Assim como nós falamos do Vila Dignidade, que agora está ficando super legal, bonitinho, né? Onde teve um investimento bom, significativo, né? E reformou todas as casas. O ProHiper precisa de reforma, né? Quando chove, as pessoas têm que fazer atividade física com o guarda-chuva aberto, porque tem goteira por tudo quanto é canto, né? É uma piscina que aquece um dia, fica 3 demorando para voltar a aquecer. Então, eu costumo até brincar que, gente, força de expressão, né? Mas só para dizer que a estrutura de uma piscina tem que ter um motor que possa aquecer uma piscina, né? Sim. Então você ali tem 2 piscinas com um motor de chuveiro, modo de dizer, né? Como é que vai aquecer? Aquece, mas no outro dia já era. Né? Então, gente, as coisas têm que ser feitas com qualidade, por favor. Né? Então, é porque idoso pode ser... A impressão que eu tenho é que, como é para idoso, qualquer coisa serve. Remenda e põe lá. Não pode ser assim. Nós ajudamos a construir esse país. Respeito, por favor, com a pessoa idosa. Não podemos aceitar o idadismo dentro do nosso município, e é isso que nós temos visto. Que só o jovem, só a criança é importante, que criança é investimento, idoso é despesa. Não é assim. Né? Nós vamos pagar um preço muito mais alto do que já estamos pagando hoje. Né? E não é justo. São seres humanos. Então veja que nós temos aí idosos numa fila, que eu costumo dizer, a fila da morte, e falo isso, repito publicamente, né? Por quê? Porque é a fila da morte, não tem vaga, ele sai para o cemitério e não para uma casa de repouso, né? Então, hoje nós temos uma lista de espera para uma casa de repouso, para você ver como falta políticas públicas. Por que falta políticas públicas? Porque falta dinheiro. Então, o idoso está no discurso, mas não está no orçamento. Quanto temos de dinheiro para pessoa, para investir em políticas públicas para a pessoa idosa dentro do município? Pode me dizer? Em quais pastas tem verbas voltadas para a pessoa idosa? Fala para mim. Acho que só tem na saúde e não específica para a pessoa idosa e na assistência social. Nos demais, me aponta. Uma questão agora que acredito que vai ao encontro desse debate, que é justamente a violência contra a pessoa idosa. Sim. Quais são as maneiras que ela se manifesta no dia a dia, essa violência? Nossa, são tantas. Uma delas nós já elencamos várias aqui, sim. Né? E as outras, infelizmente, ela está dentro da própria família. Nós temos dados do Disque 100, onde mostra que a violência acontece dentro da própria família, e a violência, não só a violência física, como também a violência psicológica, né, que é uma das piores, eu imagino, porque ela é muito silenciosa, né? É aquela que o soco vem da sua fala, quando você diz, você é idoso, você já passou da hora de morrer, você é feio, né? Você não serve para mais nada, né? Isso dói muito numa pessoa idosa. Né? Você é velho, tá na hora de jogar fora, por que você não morreu ainda, né? Quando você vai para o mercado de trabalho e as pessoas olham e vê que você já tem alguns cabelos brancos e você já está descartado da seleção, onde você tem tanto ainda para contribuir. Então isso é uma violência, né? A violência psicológica, né? Nós temos também muito a violência financeira, onde a própria família deixa de investir
na pessoa idosa, investir no sentido de levar ao médico, de comprar remédios, do bem-estar, do bem-estar mesmo, né? De levar para uma viagem, por exemplo, para economizar um dinheiro que não é seu, mas você já tem como se fosse uma herança sua. Não, herança é quando o outro morre. Nem morreu, você já está guardando, porque você acha que é uma herança sua. Não, essa casa eu não posso vender, porque essa casa é minha herança. Mas como assim? Não é sua, é daquela pessoa, foi ela que trabalhou, que construiu. Então, vende para dar qualidade de vida para essa pessoa, né? Então, idosa que está dentro da sua própria família, eu posso enumerar para você, eu atendo todas as terças-feiras. Eu faço um trabalho de chamar as famílias, antes de mandar isso para um Ministério Público, para a Defensoria tal, que são as violências contra a pessoa idosa, a gente tenta conversar com a família e isso tem dado um resultado muito positivo, né? Mas por vezes eu saio arrasada de ver que aquela música que a gente pensa que era só uma letra de música, que uma mãe é para 7 filhos, ou um pai é para 7 filhos, e 7 filhos não é para um pai ou para uma mãe, é muito verdadeiro. É muito verdadeiro. E nesse sentido até, de que forma a UNAI ela atua para trazer essa integração, para acabar com essa questão do isolamento, e qual é a relevância de um projeto desse estar em andamento e estar integrando essa população? Nossa, é maravilhoso. Eu não porque eu realmente atuo profissionalmente dentro dessa universidade já há 22 anos, mas porque eu vejo o resultado dela, sabe? Onde a UNAI é isso, é tudo, a base é a educação, né? Tudo, a sua vida inteira é educação. Então, a UNAI, ela dá realmente isso, é educação para envelhecer com qualidade de vida, é educar-se, é investir na própria pessoa idosa. Eu falo que a UNAI, ela não serve para mais nada, a não ser para o próprio aluno. Então, ali ele vai ter novos olhares, ele vai se atualizar de como envelhecer com qualidade de vida, seja na parte de educação nutricional, seja na parte de direito e cidadania, como exercer a sua cidadania. Sim. Como é que você vai exercer a sua cidadania se você não conhece seus direitos? Né? Direito da mulher, direito do consumidor, direito de família. Né? Direito de família, meu Deus, uau, é uma coisa assim que me encanta, né? Dentro da política. Entender como funciona a política. Os próprios, né? Conselhos, né? Os próprios conselhos, né? Então, as pessoas não sabem nem o que é política pública. Fala, mas não sabe o que é uma política pública, né? Por quê? Porque política está muito ligada à política partidária, né? Então, detesto política. Não, mas eu estou falando de política pública, eu não estou falando de política partidária, né? E o que os gestores têm que entender, né, os gestores públicos, é isso, né, que um conselho, ele tem sempre, independente do partido que está ali, ele tem sempre que cobrar, é uma contribuição, é uma colaboração que os conselhos fazem, quando ele critique, mas são críticas construtivas, olha, precisa atuar aqui, como eu disse, olha, precisa atuar no esporte, né, não, puxa, mas eu estou lá construindo casa de repouso, eu acabei de inaugurar uma ali na Vila Oliveira, uma casa bonita, tá ótimo, legal, precisa mesmo, né? Mas mais do que isso, precisa investir realmente na saúde, né? E na saúde tá aí o esporte, é fundamental, não sou eu que estou dizendo isso, é a Organização Mundial de Saúde. E a própria socialização, né? Então a UNAI, ela traz isso, porque ela trabalha não só a parte intelectual, porque né, com novos conhecimentos, atualização de conhecimentos, né,
como também com a atividade física e o convívio social. Então, a pessoa idosa tem esse pertencimento, né? Eu pertenço, eu faço parte do grupo NAI, eu faço parte de uma universidade, olha que coisa maravilhosa, né? E assim, e o que é muito legal, né? Basta que você seja alfabetizado, você tem condições de entrar na universidade, na UNAI. Então, isso realmente, se não fosse a questão financeira, eu diria para você que seria acesso de todos, né? Mas mesmo assim, as pessoas também precisam investir em si, né? Então, às vezes ela quer lá comprar um celular último tipo, para quê? Né? Então, assim, não se deixe levar por esse consumismo maluco que tem hoje, né? Invista em você, né? Aquele seu dinheirinho, eu vejo muitas pessoas dizem, ai, mas eu tenho que ajudar meu neto. Para! Quem tem que ajudar é a mãe, você já fez a sua parte, né? Então, ajude, mas pense em você, invista em você, né? E uma das coisas que a gente fala muito dentro da UNAI, trabalha muito isso, é a questão da autoestima, né? De você se valorizar, né? Invista em você agora é hora de você realmente viajar, se esse é o seu sonho, né? Vamos realizar esse sonho, né? Mas um sonho para ser realizado precisa de um plano, né? O que você está fazendo para isso, né? Hoje a gente tem dentro da política, e aí quando eu falo em viagem, lógico, eu já falo de uma política maravilhosa que a gente tem, que é o transporte gratuito, né? Então, o transporte interestadual, para quem ganha até 2 salários mínimos, né? Você tem direito a passagem gratuita para ir para qualquer lugar, lá para o Rio Grande do Sul, para a Bahia, então faça uso, né? E fica o modelo da UNAI também, né, para que outros possam seguir, inclusive o convite para quem está nos assistindo para que vá conhecer a UNAI, para que acompanhe o conselho. E Juracy, infelizmente a gente já está chegando ao final, tempo, né? esgotando o nosso tempo, mas eu agradeço muito pela sua participação. Espero novas conversas e a gente vai ficando por aqui com o oferecimento da Padaria Tita. E muito obrigado, Juracy. Se quiser fazer mais alguma menção final, fique à vontade. Tá. E esse convite mesmo, né, para conhecer os projetos. Adorei o café com você, realmente um bate-papo muito gostoso. Gosto sempre de falar e de alertar a pessoa idosa, e realmente fica o convite para que venha fazer parte da UNAI, né? Porque eu acho que isso tira do isolamento, e quando tira do isolamento, tira da depressão. A gente vê muitas pessoas idosas deprimidas, né? Você vai ter a oportunidade realmente de fazer um novo círculo de amizade dentro de um ambiente universitário, é maravilhoso, né? Porque tem toda essa integração, né? E ali você já vai fazer atividade física, já vai trabalhar a memória, tá todo mundo com medo do Alzheimer aí, né? Mas eu falo que enquanto você não estiver guardando o tênis na geladeira, você não está com Alzheimer. É muito comum as pessoas esquecerem, né, do nome, enfim, né? Mas se não estiver guardando o tênis na geladeira, não está com Alzheimer ainda, né? Maneira de brincar com isso. Mas agradeço muito. O assunto é muito sério, né? A população idosa vem crescendo aceleradamente, vem um tsunami por aí. Nós já ultrapassamos os 15% no país e já vamos chegar aí nos 30% de população idosa. E pensa o que será isso sem políticas públicas voltadas para esse segmento, né? Será realmente... eu acho que um barril de pólvora, né, que está para explodir aí. Então fica a reflexão e até a próxima.